Essa semana eu fiz uma outra enquete, fiz uma outra pergunta relacionada ao tema do sermão de hoje, e eu obtive os seguintes resultados. Na plataforma que eu usei só tem 4 opções, então eu vou tentar sintetizar sempre quando eu for fazer essas pesquisas em quatro questões, em 4 opções. A minha pergunta foi: que descrição mais se aproxima da sua visão de Deus o Pai? Nós entendemos que a divindade se manifesta em 3 pessoas distintas, ainda que sejam um, são 3. E a figura de Deus o Pai, a minha pergunta foi: qual a descrição que mais se aproxima? Das 4 opções que eu dei, pode ser que alguma pessoa possa dizer, não, eu teria uma outra opção, eu teria uma outra resposta, mas das opções que eu dei, 12% acharam ou responderam que a visão que eles têm de Deus é que Deus é um Deus, esse Deus o Pai, mais exigente que o Jesus do Novo Testamento. 12% responderam assim, ou seja, parece haver uma visão dupla. O Deus do Novo Testamento é de um jeito, o Deus do Antigo Testamento é de outro. 12% achavam que há essa diferença, e que o do Antigo Testamento é mais exigente. 12% responderam que a visão que eles têm de Deus o Pai é de um juiz sério, de barbas brancas, alguém que, sentado num alto e sublime trono, com esse aspecto assim um pouco mais sério, é um juiz sério, de barbas brancas. 30% disseram que vem na figura de Deus Pai um ser inacessível, porém ele enviou Jesus, é um ser inacessível, mas enviou Jesus. E 45%, quase a metade, disse que entende que Deus o ama, mas não consegue vê-lo muito sorridente. Então eu sei que Deus me ama, a Bíblia diz que Deus me ama, mas parece que ele é muito sério, muito sério. Essas respostas podem revelar alguma coisa, não tudo, mas podem revelar alguma coisa. E a necessidade do sermão de hoje pela manhã é justamente a gente compreender, dentro do que os teólogos chamam de teologia sistemática, o que a Bíblia fala a respeito da figura de Deus Pai. Você sabe, a teologia sistemática, ela se propõe a organizar a Bíblia em temas, em blocos, porque a Bíblia não foi escrita assim. Você tem algumas dezenas de autores diferentes que escreveram num espaço de tempo, no intervalo entre o primeiro e o último livro a ser escrito, de 1,5 milênio, 1.500 anos. Essas pessoas, várias delas, a maioria delas não se conheceu, não conviveram, não foram contemporâneos, não é? E eles escreveram a partir da revelação divina, só que eles não escreveram em temas. Então o que a teologia sistemática se propõe é organizar os temas e organizar os vários textos sobre um determinado assunto e examinar esse assunto dentro do seu conjunto de textos. Então lá o que diz o apóstolo tal sobre a figura de Deus o Pai, o que disse Moisés sobre Deus o Pai. Então a teologia sistemática, ela faz isso. O tema de hoje, ele é um tema, para quem tem um pouco essa inclinação, é um tema como se fosse um estudo bíblico. Nós vamos usar vários textos. Eu, nessa manhã, para facilitar a nossa dinâmica, me propus a colocar esses textos na tela, pelo menos a grande maioria deles, para dar um pouquinho de agilidade e a gente rever o que, para uma boa parte de nós, já é, de alguma forma, entendível. E o primeiro texto é esse texto de Paulo aos Hebreus, quando ele diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes. Eu estou usando a revista atualizada, segunda edição. Se você tiver outra versão no seu colo, você pode acompanhar aí. Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse é um texto importante, porque ele faz uma conexão entre a figura de Deus Pai e Filho e coloca ambos como protagonistas da criação. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando de um Cristo pré-encarnado, um Cristo pré-existente antes mesmo de ter descido ao nosso planeta.
E ambos, pai e filho, estão envolvidos na criação não só do planeta, mas a palavra que Paulo utiliza é do universo. Muitos, veem uma dicotomia quase contraditória entre os agentes do Antigo e Novo Testamento, e alguns desses textos que vamos examinar agora vão tentar, de alguma maneira, desfazer esse mal-entendido. Um outro texto bastante relevante vem da pena do apóstolo João, lá no início do seu evangelho, e o texto de João capítulo 1, Marquinho, eu acho que você vai ter que me ajudar, cara, eu vou desistir desse negócio aqui. João capítulo 1, versos 1 a 3 e também o 14. No princípio era o verbo que diz aí, estava com Deus, e o verbo que agora era Deus. Você consegue perceber aqui que há duas ideias distintas. Esse verbo a quem o apóstolo João se refere estava com Deus, indica uma segunda pessoa, indica alguém que faz companhia, indica alguém que estava junto. Mas João diz que esse verbo, além de estar com Deus, ele também era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí lá no verso 14, um pouquinho mais à frente, João, para que não reste nenhuma dúvida, diz: e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esses versos de João nos ajudam a compreender que não apenas Deus, o Pai, estava envolvido no processo da criação, mas também o Filho, através do qual ele realizou a sua obra criativa. Em algum momento, o apóstolo Paulo, à igreja de Colosso, ele diz, no verso 16 do capítulo 1, que todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo orientando a igreja. Essa é uma coisa que para mim e você, depois de tanto tempo de que isso foi escrito, pode parecer quase que óbvia, não é? Mas o choque para o público primário, para onde foram enviadas essas cartas e para quem foi escrito isso chocou, porque eles estavam dizendo que um carpinteiro assassinado pelos romanos, num conluio com a liderança judaica, que havia vivido 33 anos na Galileia, tinha trabalhado numa carpintaria, que foi exposto com vergonha, e morto daquela maneira tão horrorosa, aquele ser existiu desde sempre. O choque destas palavras e dessa verdade fazia com que muita gente quase entendesse isso como uma heresia para um povo extremamente monoteísta, que havia lutado contra o politeísmo e havia conseguido vencer o politeísmo. E aí vem o Novo Testamento e a mensagem de que eles são três, mas são um, e que um desceu, e que aquele lá, o filho de Maria, na realidade é o Pai da eternidade. Isso é um choque para eles. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no próximo texto, capítulo 10 da primeira carta, nos 4 primeiros versos, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, também pus no telão, ele diz assim, instruindo a igreja: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Ele está falando da nação peregrina que havia deixado o Egito. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E ele continua: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele coloca a figura de Cristo como sendo um ator no processo de peregrinação de Israel, na saída do Egito em direção à terra prometida. Ou seja, a dicotomia que insistentemente se cria entre duas figuras, uma ranzinza, brava, austera, quase como um policial cósmico do Antigo Testamento, e a figura terna, meiga, mansa, gentil, solícita de Jesus do Novo Testamento. Essa dicotomia, ela é falsa, porque o Deus que tira Israel do deserto, ou que o conduz pelo deserto e o tira do Egito,
é o mesmo Deus revelado e que havia tomado forma humana e habitado entre eles. Lá, você deve lembrar do sermão do sábado passado, pelo menos assim eu espero, você deve lembrar que semana passada eu usei um texto no chamado de Deus com Moisés, e Deus, ao responder Moisés, e se eles perguntarem quem é você, eles não vão acreditar em mim, e aí Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Essa é a expressão mais carregada de significado, a mais santa, a mais sagrada que você pode encontrar nas escrituras, o eu sou, representado pelo tetagrama de Yahweh. Traduzido para nós é um Y, um H, um W e um H. Jeová, Yahweh. Essa é a expressão máxima. O eu sou me enviou a vós. É a coisa mais divina em termos de palavra que você vai encontrar no Antigo Testamento. Porém, olha o que a gente consegue ver. Abre lá em João capítulo 8, verso 58. Porque se em Êxodo 3, verso 14, ele diz, eu sou, me enviou a vós, olha o que diz João 8, verso 58. Lemos assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, que diz aí? Pensa na bagunça que deu. Se você ler o verso seguinte, o 59, você vai ver que tentaram matar ele. Pela reação da audiência, você vai compreender o que Jesus de fato está dizendo. Ele disse na cara deles, ele disse no quintal deles, ele disse para os entendidos da fé que ele era o Deus Yahweh. Por isso que quiseram matar ele no verso seguinte, pegaram pedras para matá-lo, mas a hora dele ainda não havia chegado. João trata disso, né? A hora ainda não havia chegado. Ele morreu exatamente quando tinha que morrer, porque antes daquela hora não havia absolutamente ninguém capaz de tocar nele. E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o Deus eu sou que falou com Moisés lá do meio da sarça, que guiou eles pelo caminho do deserto. Há aqui uma conexão entre as duas pessoas, o Deus Pai e o Deus Filho, eles se identificam da mesma forma. Cristo estava com o Pai como um agente não só da criação, mas um agente libertador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 19, porque eles estão juntos nessa? Porque você vai conseguir perceber que eles estão juntos nessa. E porque estavam juntos quando tiraram o povo do cativeiro? Porque estavam juntos, guiando eles pelo deserto, na figura ilustrativa da nuvem, da pedra. Porque estavam juntos. Paulo diz na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 19, assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso não é fantástico? Por que é importante a gente entender isso? Porque a percepção que a gente tem de Deus impacta na forma como nós nos relacionamos com Ele. Vários de nós tememos a Deus não com reverência, mas com medo. E Deus não gostaria de ser temido, provocando em suas criaturas o medo. Nós não podemos confundir respeito e reverência com um medo aterrorizador, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Se nós não tivermos uma visão correta de Deus o Pai, a forma como nós nos aproximamos dEle e como nós nos relacionamos com Ele fica comprometida. Daí a importância do tema dessa manhã. Pois bem, eu vou de novo ao livro do Êxodo, agora o capítulo 34, porque o Antigo Testamento apresenta a figura de Deus, não como alguém cheio de ira e bravo, mas repare nas palavras de Moisés, versos 6 e 7 do capítulo 34 de Êxodo: Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, grande em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado,
e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Que texto significativo esse! Porque quando a Bíblia apresenta a figura de Deus como um Deus misericordioso, a Bíblia está dizendo que este Deus, temido por muitos como alguém bravo, apenas atuante para castigar, esse Deus é um Deus que assume a miséria do coração do ser humano. A palavra misericórdia significa isso. Você e eu somos miseráveis do ponto de vista moral, miseráveis do ponto de vista espiritual, nós não prestamos. Intrinsecamente nós somos maus. Jeremias diz que o nosso coração é mau. Algumas pessoas dizem assim, falaram tão mal de mim. Olha, as pessoas também falam mal de mim. E eu não quero decepcionar ninguém não, mas se me conhecesse um pouquinho mais, saberiam que até pegaram leve. Eu sou um pouco pior do que você imagina que eu sou. Não conversa com a Jane com muita honestidade que ela vai dizer para você. Meu filho também. Nós não somos isso tudo. É porque nós somos miseráveis que Deus se apresenta como misericordioso. Quando Deus diz que Ele é misericordioso, Ele diz: eu assumo a miséria do seu coração. E esse texto desfaz a ideia desse Deus austero, bravo. Esse texto diz que Ele visita a iniquidade dos filhos, dos filhos dos filhos. Aí esse texto diz que Ele não vai inocentar o culpado, porém Ele não vai inocentar o culpado se o culpado rejeitar o que as palavras nas linhas anteriores e que Ele ofereceu, se o culpado rejeitar o que Ele está dizendo. E aqui você tem, na tradução pode parecer redundante, mas aqui Ele está dizendo que essa misericórdia é 1000 gerações que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. As palavras que são utilizadas para transgressão, pecado e iniquidade é para dizer assim, Deus é capaz de perdoar tudo quanto é tipo de pecado, intencional, não intencional, de revolta, de tentar fazer o que é certo e não conseguir, de desvio de conduta moral, pecado herdado dos pais, tendências, desvios de caráter a partir da herança que você recebeu, do DNA. Deus é capaz de perdoar tudo isso, porque a sua misericórdia vai até 1000 gerações, mas Ele não inocenta o culpado que rejeita a sua oferta de misericórdia. A justiça de Deus não pode admitir o fato de Deus não colocar as coisas em ordem. Como poderíamos confiar num Deus que não vai colocar as coisas em ordem? Porém, para colocar as coisas em ordem, Ele oferece a todos os culpados um jeito de escaparem da condenação. Esse é o Deus misericordioso, mas Ele também não é só misericordioso, Ele é um Deus de conserto. E aqui eu queria que você observasse 2 versos. O de Gênesis 9, verso 9, Ele diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus está dizendo: eu quero entrar num relacionamento com vocês, eu quero entrar num pacto com vocês, eu quero entrar numa relação com vocês. E Deus, ele se coloca à disposição para manter uma relação sadia conosco. Isso aqui foi no caso com Noé, depois da intervenção pelo dilúvio, mas logo depois Ele escolhe Abraão, e aí no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 15, Ele diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, Deus, Ele é aquele que deseja ter um relacionamento conosco, uma aliança conosco. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de conserto, mas Ele também, Ele é um Deus redentor. O texto de Isaías, capítulo 43, o verso 1, quem sabe seja um dos mais lindos e belos do Antigo Testamento, que desfazem o mal entendido de uma visão distorcida a respeito de Deus o Pai. Nós lemos assim na minha versão: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No livro do Êxodo, capítulo 12, são todas referências até agora, descrevendo a imagem de Deus o Pai, em conexão com o Filho, que revelam vários atributos que deveriam nos trazer confiança e não medo. Êxodo 12, versos 26 e 27, quando vossos filhos os perguntarem: que é isso? Que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito.
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deus é um Deus redentor. A iniciativa de salvar a raça humana caída e perdida, essa iniciativa é divina. Ele é misericordioso, Ele é um Deus de conserto, mas Ele também é um Deus redentor. Salmo 22, verso 24 diz: Ele não desprezou e nem abominou a dor do aflito. Esse texto é extraordinário. Esse texto diz para mim e para você que precisamos de salvação e de mudança e de transformação, que Deus não ignora os nossos perrengues, Deus não ignora as nossas lutas, Deus não ignora os nossos sofrimentos, as nossas angústias, Deus não ignora os nossos traumas. Esse texto diz que Deus não desprezou a dor do aflito. Esse é Deus o Pai, e essa é a visão que nós temos que ter dele. Deus também, além de ser misericordioso, de ser um Deus de conserto, de ser um Deus redentor, o Antigo Testamento apresenta que Ele é um Deus de refúgio. Eu vou começar aqui e você completa. Deus é o nosso refúgio e a nossa... Deus, Ele é socorro bem presente nas... Isso está no Salmo 46, mas o Salmo 27 e o verso 5 diz que no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Que texto fantástico! Eu não sei se você é daqueles que risca a Bíblia, que você sublinha textos bonitos, mas esse é um que tem que estar sublinhado na sua Bíblia. Ele me ocultará no seu pavilhão. Você sabe que aqui, nos Estados Unidos, as cidades são equipadas, algumas regiões mais do que outras, pela incidência, mas algumas cidades são ocupadas com aquelas sirenes, Eu não sei se alguns de vocês já morou no estado de Oklahoma, ou Nebraska, aqui para cima, ou Arkansas, ou Kansas, mas lá os furacões são mais frequentes, e as pessoas, elas, além de serem orientadas no que fazer, elas constroem nas suas casas abrigos, Às vezes são bunkers, abaixo do solo, onde você entra por um alçapão, e essas cidades são equipadas com essas sirenes. Nós não estamos tendo aí furacão, é que a gente fica meio que sem vergonha, A gente vai se acostumando e tal, daqui a pouco ninguém nem fala mais nada, Mas as sirenes de vez em quando tocam. Charles, você que trabalha bem próximo ali daquele Loop 12, que ano que foi que aquele tornado passou ali e lambeu ali boa parte daqueles teus colegas ali? Foi o quê? 2018, aquilo ali, 19? A gente ficou tão assim, que eu estava vindo para a igreja no sábado de manhã, 2019, eu estava vindo para a igreja no sábado pela manhã, daqui a pouco eu olho para o lado, tem um corredor assim, onde ele passou no meio de um hotel, do lado de cá tudo inteiro, do lado de cá tudo inteiro, e passou aquele rastro assim. Mas essas sirenes servem para dizer assim, corre para um lugar seguro. Agora, nós que não temos esses bunkers, esses pavilhões assim, qual seria um lugar seguro para você ir na sua casa? O que eles orientam aí? Dizem que é o banheiro, Porque tem a parte de concreto. Se você, ou debaixo de uma estrutura que é um pouco mais firme, A Bíblia está dizendo que Deus é o nosso pavilhão. Sabe o que Davi está tentando dizer com isso? Quando a coisa apertar, você só tem um lugar para correr. Você corra para os braços do Pai. Ele é um pavilhão seguro. Ele não vai deixar você voar por aí. Você vai encontrar firmeza, segurança. Você vai encontrar nele o abrigo que você precisa. Esse é o Deus do Antigo Testamento que muita gente acha que você meio que tem que ficar escondido dele. O Salmo 125, verso 2 diz assim, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus que te cuida. Deus não é só um Deus misericordioso, o Deus da aliança. Deus também é um Deus perdoador. Esse texto de Miqueias é um outro texto que, se não tiver sublinhado na sua Bíblia, você bota e grifa ele. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre. Esse texto não está dizendo que Deus não tem ira, ele só está dizendo que Deus não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você diz amém, meu irmão? Charles Spurgeon costumava dizer que Deus lança os nossos pecados num lugar
onde ninguém consegue pescar de volta. Queria apresentar para você um membro falecido da família. Passa aí, Marquinhos. Esse aqui. Eu não sei se você consegue perceber, mas eu estou segurando um cachorrinho. E essa parte mais arredondada em cima dos meus dedos é a cara dele. Essa é uma foto de novembro de 2005, ou seja, vai fazer 17 anos agora, final do ano. E essa criatura tinha uns 90 dias, mais ou menos. Eu era noivo, morava em Porto Alegre, e era pastor auxiliar lá da Igreja Central de Porto Alegre. E a minha noiva, com quem eu futuramente depois vinha casar, que você conhece ela, mãe dos meus filhos, eu liguei para ela e disse: olha, fiz uma visita ontem, tinha um cachorrinho lá, não latia, a casa não cheirava, não soltava pelo, tentando vender a ideia, né? E aí eu perguntei para minha noiva se ela se importava de ali a 6 ou 7 meses, quando nós casaríamos, de chegar numa casa onde tivesse um cachorro. Ela foi muito generosa e disse assim: não, você que sabe, querido, né? Eu falei: eu tenho me sentido tão sozinho. Eu acho que ela preferiu, né, que melhor ter um cachorro do que outra noiva, né? Compra o cachorro, né? Comprei o cachorro. Esse aí é a foto dele recém-chegado, bonitinho, queridinho, não é? Marquinhos, passa a próxima foto. Isso foi uma foto tirada na garagem da casa, sei lá, uns 3 anos depois. Se ele não tivesse com a boca aberta, a língua era roxa, aquela raça chinesa, chow chow, né? Ou show show, que vocês chamam aqui. Você nem conseguiria ver. E, às vezes eu chegava em casa assim, ele estava deitado assim na garagem, não dava para saber onde é que era a frente, onde é que era atrás, assim, porque era uma bola de preta assim, escura. Fantástico, um cachorro muito legal. Ele tinha um comportamento bastante interessante, especialmente quando lá em cima, na esquina, eu ia chegando com o carro, ele saía de onde ele estava, assim, né? E ia latindo que ele sabia. E aí, por 2 vezes que eu tinha trocado o carro, ele levou não mais do que 1 ou 2 dias para recodificar, sabendo qual era o carro novo que eu tinha comprado. Uma vez, recebi algumas visitas na minha casa, eu acho que era o meu irmão, minha cunhada, alguma coisa assim, em Brasília. Eu morava dentro de um condomínio, o condomínio era fechado, e por alguma razão a gente acabou esquecendo o portão aberto, né? E eu, quando me dei conta que ele não estava ali em volta da mesa, né, meio que pedindo alguma coisa de comida, eu chamei, assoviei e nada do cachorro, né? Eu falei: poxa vida. Aí quando eu olhei lá na frente, o portão estava aberto. Aí saí com o carro, devagarinho, e com os vidros abertos e gritando o nome, né? Como ele era gaúcho, o nome dele era Guri. O nome mesmo era, eu não vou dizer o nome, né? Mas eu chamava ele de Guri, porque é um nome de pessoa e aí fica ruim dizer, né? Mas ele respondia pelo nome de Guri, porque era gaúcho, né? E aí, eu chamando pelo nome no condomínio e tal, e nada. E condomínio grande, enorme, um monte de ruas, aquela coisa toda. Aí houve um momento que eu parei o carro assim, perto já da portaria, parei o carro, e era de noite, era calor assim, as pessoas, algumas delas fora ali no quintal, na frente da casa e tal, e eu gritava, e eu não estava nem aí, porque os outros iam dizer, se eu estava gritando alto, se eu não estava gritando alto, se eu estava passando vergonha, fazendo problema, eu estava assustado, e estava triste, e estava preocupado de que esse cachorro pudesse, cachorro você sabe como é que é, né, às vezes ele some e você não, né? Ou se alguém pega, sei lá. E eu estava muito, mas eu gritava, perseguindo ele pelas ruas, gritando assim, até que lá pelas tantas, sai um vulto preto atravessando a rua assim, e eu respiro aliviado, encontro o cachorro, né? Falo com ele como se ele entendesse: rapaz, como é que você sai assim e tal. Eu não estou dizendo que a gente age como cachorro, mas quando eu leio o Salmo 23, e o verso 6, lá no último verso do Salmo, Davi diz assim, ó: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia me seguirão. A palavra utilizada no hebraico aqui na poesia de Davi não
apenas diz que alguém a passos lentos, tranquilo, dizendo, ei, não. A palavra denota perseguição. Alguém diligentemente indo atrás de uma outra pessoa na busca e no anseio de encontrá-la. O Deus do Antigo Testamento, que foi caricaturado para mim e para você como alguém não muito simpático, não muito sorridente, segundo a própria Escritura diz, ele persegue a gente, ele vai atrás da gente, ele vai no encalço da gente, usando duas coisas: não é uma pistola, não é um arco e flecha, não são raios e trovões, mas ele vai atrás dos seres humanos rebeldes que fogem de casa com duas coisas: bondade e misericórdia. Bondade, porque quando você for encontrado, o que você precisa é de um abraço. E misericórdia, porque quando você voltar para casa, você precisa de alguém que assuma a sua miséria. É isso que Jesus mais tarde vai relatar na parábola do filho pródigo, que vem em farrapos e que, caindo em si num país distante, vou pregar sobre isso nas próximas semanas, caindo em si num país distante, de irei ter com meu pai. E o que o pai faz é que quando o filho dobra a esquina na aldeia, o pai no portão esperando vai atrás dele correndo e o abraça, se certificando que nenhum olhar acusador vai alcançar o filho antes mesmo do seu abraço. Bondade e misericórdia, esse é o Deus da Bíblia. Deus também é um Deus de fidelidade. No livro de Levíticos, capítulo 26, falando da aliança que nós dissemos, Deus é um Deus de aliança, ele diz assim: se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, dela eu me lembrarei. Deus é um Deus fiel às suas promessas, um Deus que não mente. Ele prometeu: se você se voltar a mim. A questão é que qualquer gesto da nossa parte em direção a Deus não é uma iniciativa nossa, mas já é uma resposta de algo que Ele está fazendo para nos atrair. Deus provoca a nossa consciência e Ele é o primeiro a estar atento e aberto para nos abraçar quando nós cedemos a essa influência em nossa mente. Deus também é um Deus de salvação e um Deus de vingança. Você lembra a descrição apocalíptica lá no contexto do 6º selo, quando João diz que viu alguém, e ele viu que os homens ricos, pobres, escravos, livres, grandes e pequenos, eles queriam se esconder da face daquele que vinha. Você lembra a descrição que João faz desse alguém que vem e que provoca esse medo? Você lembra? É a ira de quem? É a ira do Cordeiro. E há aqui um paradoxo que se forma, porque o mesmo Deus que provocará em uns, esse é o Deus a quem nós aguardávamos, o mesmo evento, a mesma volta, a mesma chegada, a mesma glória, os mesmos anjos, a mesma música, a mesma intervenção, a mesma chegada, provoca em uns, esse é o Deus a quem nós aguardávamos, e outros dirão: escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Isaías viu isso muito cedo. Quando João escreve no contexto do 6º selo, pode ser que ele tenha levado em conta uma outra visão de Isaías, registrada no capítulo 35, verso 4, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. O mesmo Deus que mostra o amor, Ele manifesta a sua justiça. Eu não sei você, mas eu estou cansado do que eu estou vendo. Não há uma semana que nós não ficamos aterrorizados com o que acontece. A maldade humana tem alcançado níveis inimagináveis. O ser humano perdeu completamente o senso. Você acha mesmo que um governador justo, moral, deixaria
algumas dessas ações infames sem uma retribuição? Esse Deus que propõe a justiça, Ele estende a mão como um pai que mostra para o filho duas opções. Aqui tem a vida e aqui tem a morte. E Ele ainda diz num tom de apelo: escolhe, pois, a vida. Deus vai colocar as coisas na sua devida ordem, mas antes de Ele manifestar algo do seu caráter ligado à sua justiça, antes de Deus manifestar a sua ira, Ele vai propor, para você não sofrer a ira, eu digo: escolha, pois, a bondade. O problema dessa visão caricaturada que passaram para nós, desse Deus austero, bravo, pouco simpático, indiferente, rápido em punir, isso é uma visão distorcida, e nós engolimos isso por alguma herança de colonização, de doutrinação. Nós engolimos isso, e a própria Bíblia que vai tratar de desfazer essa imagem distorcida desse Deus. O mesmo evento vai causar alegria e espanto, o mesmo evento. E nesse texto de Isaías, quando ele diz Deus vai voltar para vingar, ele começa o texto dizendo: você que está desalentado no seu coração, você que desanima quando você vê um jornal, você que quando entra num portal de notícias e diz: meu Deus, olha o que está acontecendo, a você desalentado de coração, Isaías está dizendo: sede fortes e não temais, a vingança vem, Deus vai colocar as coisas na sua devida ordem. Jesus parece ter chocado a sua audiência quando ele ensinou os discípulos a orar, e ele disse: quando vocês orarem, digam assim, Pai Nosso. Mas isso não deveria ter sido encarado como uma novidade por eles? Lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 6, na minha versão diz assim, ó: não é Ele o teu Pai que te adquiriu, e te fez e te estabeleceu? O Antigo Testamento apresenta a figura de Deus como um pai, está lá. No Salmo 103, verso 13 diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem. O Antigo Testamento apresenta Deus como um pai, mas quando Jesus diz, quando você for orar, você vai chamar Ele de pai, todo mundo ficou meio assim espantado. Jesus precisou corrigir, alinhar a visão que as pessoas tinham adquirido desse Deus, uma visão errada, e essa visão comprometia a relação que eles tinham com esse Deus. Era uma relação nada saudável. E aqui eu abro um parêntese. Uma das grandes contribuições para nós termos uma imagem distorcida a respeito de Deus, passa pela imagem que nós temos do nosso pai e da nossa mãe. Por isso eu faço um apelo a você que é pai e mãe. Quando você agir e reagir diante dos desafios da paternidade e da maternidade, entenda, você está imprimindo na mente dos seus filhos um tipo de Deus. Pelo filtro da percepção dos seus filhos, eles vão compreender como é Deus. Não é assim porque eu estou dizendo, é assim porque é assim, e Deus fez com que fosse assim. Os pais estão para os filhos, como Deus para os habitantes deste planeta, até uma determinada idade, quando eles vão adquirir discernimento para compreender quem de fato Deus é, mas antes vai passar por essa imagem que a gente passa. Como nós reagimos e nós agimos diante dos desafios da paternidade e da maternidade, você está construindo a imagem de Deus para o seu filho. Se você é coerente, se você é paciente, se você é tolerante, se você é justo, se você é firme, se as coisas têm um padrão, se as coisas têm uma lógica, se o que você é na igreja bate com o que você é em casa, muito cuidado. Deus é o Pai de toda a criação. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, eu vou me encaminhando para o final: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. A igreja de Éfeso, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. João, numa das suas cartas,
o apóstolo do amor, ele diz em tom quase poético: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Você diz amém, meu irmão? Que fantástico isso! Mas, sem dúvida alguma, não há uma forma melhor de a gente entender o Pai, senão pelas lentes do Filho. João, o mesmo João diz, lá pertinho quando ele vai falar do verbo, no primeiro capítulo do seu evangelho, no verso 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Outro dia, num programa da tarde aqui, eu mencionei um texto de Ellen White, um dos mais belos. Estava atrás dele há quase 20 anos, até que o Cass me deu a referência. A senhora White diz assim: Jesus Cristo é a única fotografia de Deus que nós temos. No verso 38 do capítulo 6 do mesmo evangelho de João, Jesus diz assim: ó, eu desci do céu. No capítulo 14, no verso 9, ali falando com Filipe, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. E o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, na última parte, ele diz que Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Ou seja, quando empurraram para nós a ideia de dois deuses diferentes, um bravo e um bonzinho, empurraram uma ideia errada, não é isso que a Bíblia diz. Nós hoje seguimos as pistas da teologia que fala a respeito de Deus o Pai, e nós vimos que elas se mesclam com a figura de Jesus Cristo, o Filho, de que eles estavam juntos na criação, de que todas as coisas foram feitas através de Jesus, eles estavam juntos no processo de redenção, prefigurado na maneira como Deus lidou com os hebreus, na saída do Egito, naqueles símbolos, se escondendo atrás da nuvem, na figura da pedra, Deus o Pai, Deus o Filho unidos, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de salvação, é um Deus de justiça. Esse é o Deus a quem nós servimos e a quem nós adoramos. É o Deus que no sábado pela manhã nós nos juntamos aos nossos irmãos, parceiros de miséria e de pecado, e juntos na coletividade nós viemos adorar aqui, congregando, seguindo a orientação bíblica. Esse Deus, ainda que tenha se revelado através dos profetas, ainda que tenha se revelado através dos símbolos, houve um momento em que ele disse: não é suficiente, eles precisam me levar a sério quando eu digo a eles que eu os amo, de que a minha misericórdia, ela vai a 1000 gerações. Eles precisam me levar a sério quando eu digo que eu sou um Deus misericordioso e compassivo, e eu tenho prazer em perdoar. Eles precisam me levar a sério. Então, filho, você vai precisar descer. E agora Deus se mostra um Deus doador, porque apesar de Ele ser tudo isso, o fato de Ele entregar seu Filho para descer a nós, meus irmãos, nosso vocabulário é pobre para a gente tentar explicar que absurdo infinito foi esse, do ser majestoso se humilhar a tal ponto de fazer um de nós, de depor a sua coroa de glória, o coro dos anjos, sempre atentos e favoráveis para atender os seus comandos, as estrelas na sua órbita, cumprindo os comandos do seu Criador, nesse vasto universo. Essa semana bateram uma foto de uma parte que ninguém conhecia, todo mundo ficou olhando. Pois bem, a Bíblia diz que Ele mantém tudo isso segundo o seu comando. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e as estrelas que formaste, eu me pergunto: que é o homem para que dele te lembres? Pois Jesus Cristo veio, Ele tomou forma humana, foi embalado por uma adolescente de menos de 20 anos, aprendeu a dar seus primeiros passos, foi picado por insetos, ralou o joelho quando aprendeu a andar, dependeu de comidinha na boca, teve que aprender a falar. O verbo de Deus precisou aprender a falar. Esse Jesus Cristo extraordinário deu a sua vida se submetendo aos maus tratos, foi mal compreendido, veio para os seus e os seus não o repreenderam. Quando Ele diz: quem me vê a mim vê ao Pai, é assim que você tem que ver Deus o Pai. Não permita-se ter na sua mente cristalizada a ideia desse Deus bravo, antipático, desse Deus
Que para você chegar nele, você tem que dizer: olha, em nome de Jesus, por favor, ele te ama, meu irmão. Jesus Cristo não morreu por você para que Deus passasse a te amar. Jesus Cristo morreu por você porque Deus já te amava antes mesmo, quando você ainda estava em rebelião contra Ele. Antes de você entender que precisava de um Salvador, Ele já proveu um meio de dizer para você: me leva a sério, eu te amo. Eu te amo. Como não vamos nos render a um Deus assim? Como não vamos nos render a um Deus assim? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é Deus, o Pai. Jesus Cristo, a quem nós tanto nos sentimos à vontade, Ele é a única fotografia do Pai que nós temos. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E quando Cristo veio, Ele veio para desfazer essa imagem. Sabe por que as pessoas têm essa noção tão distorcida de Deus? Porque essa é a grande mentira que Satanás estabeleceu no céu, levando uma terça parte dos anjos a acreditar de que Deus era um arbitrário tirano. Ele arrastou essa mentira para dentro do nosso planeta. Não engula isso, isso é mentira. Jesus Cristo, a única fotografia de Deus que nós temos. Um Deus misericordioso, bondoso, justo, um Deus de conserto, um Deus de bondade, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, por revelar, a partir de uma investigação, que Tu és um Deus cheio de interesse pelo nosso bem-estar. Quão dolorido é para um pai quando vê o filho desconfiado dele. Quando um filho não recorre ao pai em busca de socorro, isso é frustrante. Mas que prazer sente um pai e uma mãe quando sua criança assustada volta-se para ele ou para ela pedindo ajuda, pedindo alimento, olhando os braços estendidos, buscando o aconchego no seio materno, no pescoço do pai. A criança que acorda e a primeira coisa que faz é tentar identificar onde está o pai, onde está a mãe. Esses são os prazeres que a gente consegue perceber, as pistas que a gente consegue perceber nas relações humanas. Mas o Teu amor por nós é muito maior. E a gente pede perdão ao Senhor porque às vezes a gente age como se o Senhor não se importasse conosco. Desperta a nossa atenção em Ti, o nosso desejo pela obediência, o prazer em seguir as Tuas orientações. A gente não pode ficar desconfiado, o Senhor quer o nosso bem. Então despeça-nos com a Tua paz neste sábado, possamos estar em comunhão contigo nas próximas horas, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, e que o Senhor nos torne pessoas melhores, a partir das instruções da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus.